Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Como você está, Flaviol? Bom, não, tô bem na medida do possível, né? É porque eu vivi um luto, assim, inesperado na semana que passou e foi muito ruim. De novo, essa coisa dessa morte rondando. Aliás, a gente vai voltar a falar nesse assunto. Vamos falar de vários temas nesse Angu de Grilo de hoje. A gente vai abrir falando rapidamente, eu espero, sobre a PEC dos precatórios, que foi um pedido meu. Eu não tenho a menor ideia do que se trata, então, pra aproveitar, né, que vou perguntar para minha mãe Flávia Oliveira o que é PEC dos precatórios, ela vai me responder. É melhor fazer isso no Angu de Grilo, né? Que responde para mais pessoas. É verdade. Então, vamos começar falando sem palavrão. A diferença é essa. É. De um jeito um pouco mais polido, eu diria. Depois vamos falar, vai ter nosso bloco, né, da Feira Preta. Essa semana a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Se você tá completamente perdido, a gente tá nesse mês de novembro fazendo um especial da Feira Preta com o Facebook, que se juntaram esse ano para comemorar a 20ª edição da Feira Preta. E a gente tá elencando aqui no Angu de Grilo podcast, né, nas terças-feiras, e no nosso Instagram, um trabalho coletivo desses dois formatos, 20 tópicos, temas, assuntos, acontecimentos importantes para a luta racial negra no Brasil nos últimos 20 anos. Semana passada a gente falou sobre ações afirmativas, então a gente teve o nosso bloco na terça-feira no Angu da semana passada no 109, falamos de 2 tópicos, falamos de mais 3 tópicos dessa história lá no nosso Instagram, Angu de Grilo, @Angu de Grilo, e agora a gente ouçam, que tá bem legal. Muito legal. Né? A gente fez essa reflexão sobre os 20 anos da Conferência de Durban, né, que um pouco inaugura esse debate e essas políticas de inclusão de ação afirmativa no Brasil, e aí desdobrou para a Feira Preta e outros temas nessa área. Começou aí hoje a implementação da lei de cotas, os coletivos negros nas universidades e a revisão da lei de cotas, que teoricamente acontece ano que vem. Hoje a gente vai falar aqui, dentro desse bloco da Feira Preta, da falta de proporcionalidade negra, principalmente em cargos de liderança, né, no mercado de trabalho formal, e também a maioria de negros entre desempregados, empregos de baixa remuneração e informais. Então, esse é o nosso papo de hoje, um oferecimento Facebook Feira Preta, de mãos dadas com o Futuro Preto. E depois disso a gente vai falar sobre Marighella, assistimos o filme, minha mãe assistiu na pré-estreia, eu assisti no final de semana, comentários a fazer, e por último, não tem como não falar de Marília Mendonça. Então, vem com a gente. Aproveitar essa abertura, eu quero falar uma coisa boa para agradecer minha biblioteca. Minha biblioteca não, a biblioteca do Morro da Congonha, ou Buriti Congonha, né, que eles gostam que chame assim, lá em Madureira, que inaugurou no sábado, dia 6 de novembro, e foi muito legal, muito legal. Tá uma gracinha a sala da Biblioteca Flávia Oliveira, né, numa ONG que atua lá na região. Muitas mulheres negras, sabe, na liderança comunitária, trabalhos muito bonitos que estão sendo feitos, muita resistência, e eles fizeram uma festa tão bonita, né? Sim, foi uma graça, maior fartura. Isabela foi, Martinico foi, Rafael foi, Aida não foi. Família representou legal. E foi lindo, assim, foi lindo a emoção, o entusiasmo deles, incrível. O espaço de leitura, uma gracinha. Muito livro infantil, né? Fiquei muito feliz de ver uma estante enorme de muitos livros infantis de tudo quanto é tipo. Então, também focada para atender as crianças ali da região. Foi muito legal. Muito carinho, uma recepção maravilhosa que a gente teve. E saímos muito felizes desse sábado. Pois é. E vocês todos, Angulers, acompanhem o @Favelivro, que é o Instagram, né, do projeto. Eles inauguram praticamente 2 bibliotecas por mês em favelas, né, aqui do Rio. A próxima é em Manguinhos, Dona Miriam Leitão, que vai batizar, tá? Respeita. Mas assim, muito bonito o projeto. Eles aceitam doação de livros, eles mandam buscar os livros. Isso. Então, assim, quem quiser, de todo tipo de livro, inclusive livros profissionais, né? Porque tem, por exemplo,
jovem que está fazendo faculdade ou pré-vestibular, e também aceitam livros de filosofia, livros técnicos de todo tipo, livro infantil, gibi, que eles estão montando gibitecas. Sim, uma gibiteca enorme, vão receber lá, abrir também lá na ONG. Muito legal o projeto. Então vamos lá, cardápio. Obrigada, comunidade Buriti Congonha, obrigada, Favê Livros. Minha emoção imensa, vocês foram a grande alegria dessa semana que passou na minha vida. É verdade. Bom, vamos começar então com a palavra Flávia Oliveira para explicar para mim, principalmente, e para vocês, o que é essa PEC dos precatórios, que eu ouvi todo mundo falando na semana passada, e eu tenho um problema, gente, que eu não ligo a televisão durante o dia por conta do Marte. Eu perco completamente essas discussões e nem é todo dia de noite que eu consigo parar para ler tudo que aconteceu. E aí, né, na sexta-feira, que era o dia que estava borbulhando ainda essa conversa, aconteceu o acidente da Marília Mendonça, o noticiário já virou outro, enfim, a gente sabe, né, como tudo virou sobre esse assunto, e acabou que eu me perdi, pesquisei até agora, então... Mas não acabou, né? A novela continua. Meu Google Flávia. A novela continua. Semana passada também foi a semana da COP26, que continua, né, nessa semana que entra. E eu queria só chamar a atenção para o discurso da Chai Suruí, que foi assim, um momento marcante, né? Aliás, os povos indígenas marcando presença, conforme antecipamos, né? Na semana passada. E o discurso da Chai foi incrível. Teve participação também da Coalizão Negra, já mencionei. Vamos ver no que é que dá. De repente, semana que vem a gente faz um apanhado dos resultados concretos, se é que existem. A PEC dos precatórios é o seguinte: o Paulo Guedes, um tempinho atrás, disse que tinha um meteoro na direção, né, do governo, da economia, que eram os precatórios. O que são precatórios? As dívidas já reconhecidas pela justiça, já transitou em julgado. O governo, a União, perdeu e terá que pagar. Ações variadas. Todo ano tem um rol desses valores, e esse valor, essa estimativa ou esse saldo, ele é incluído na lei orçamentária. No ano de 2021, que é isso que nós estamos, os precatórios somaram aproximadamente menos de 40 bilhões de reais, 30 e poucos. Para o ano que vem, o Paulo Guedes descobriu, pouco antes de fechar o projeto de lei orçamentária, que a previsão para o ano que vem é de 90 bilhões de reais de precatório, por conta de decisões de justiça, algumas que levam décadas, né? E a partir daí começou o drama, porque eles querem, no ano eleitoral, gastar mais, fazer a mudança na política social, né? Que a gente já comentou na semana passada, e teria que pagar precatório. O espaço de orçamento diminuiu em razão disso. O que eles resolveram fazer? Mudar a regra de pagamento. Então, esse já tem um calote aí embutido. A ideia é pagar aproximadamente 40 bilhões no ano que vem, escalonando para quem tem menos valores a receber, né? E os 50 bilhões que sobram vão para os anos seguintes. Para o próximo governo. Seriam parcelados em 9 anos. Então, assim, isso foi super mal recebido, obviamente, pelo mercado financeiro, por quem tem um mínimo de apreço a respeito a contratos. Tem uma leitura de que o governo foi surpreendido porque quis, porque você tem instâncias, né, de governo que podem ir fazendo o acompanhamento para ter essa estimativa e não ser surpreendido, como ele disse, um meteoro que surgiu do nada. Bom, resolveram fazer isso para ter espaço no orçamento. Veio a ideia da mudança na política social, de criar um Auxílio Brasil e pagar R$400 no ano que vem, ano eleitoral. Veio a ideia de dar um auxílio para os caminhoneiros, por conta do aumento do diesel. Que não é um valor irrisório que os próprios caminhoneiros falaram. Obrigada. Isso aí não dá nem pra... sai no xixi, basicamente. Tampa nem o buraco do dente. Junta isso, que seriam digamos assim, os argumentos mais técnicos, objetivos, às emendas parlamentares, né? Sobretudo as emendas de relator, que é aquele orçamento secreto que se descobriu que foi aprovado durante o governo Bolsonaro e que os deputados que apoiam o governo, Arthur Lira, presidente da Câmara, à frente, estão deitando e rolando nesse orçamento que não tem um controle, transparência e tudo mais. Nisso deu a PEC dos precatórios. O que é a PEC dos precatórios? Ela muda o critério do teto de gastos, que eu não vou entrar nesse debate, acho que a gente já falou na semana passada sobre isso. Institui uma verba para a política social, determina a rolagem da diferença lá dos precatórios para diante e sobram 28 bilhões. A estimativa
estimativa é essa. Dependendo do economista, dependendo da conta, algo entre 10 e 20 bilhões, já chegou a 28 bilhões, porque eles vão alterando e mexendo na regra, que vai basicamente para emendas parlamentares. Como é projeto de emenda constitucional, tem que ser votado na Câmara com 308 votos, que é 3/5, né, do plenário, em 2 turnos, e depois vai para o Senado. Semana passada, tinha uma pressão enorme, o governo querendo votar e muita resistência dos parlamentares, não, a oposição. Porque não dá nem liberdade, porque se votasse, para não autorizar. Não. Tinha uma dúvida se ganhava ou não. A primeira coisa era, nas condições, nas regras que estavam postas até aquele momento, o governo não ganharia. Aí o Arthur Lira fez uma mexida no regimento, porque a Câmara voltou à votação presencial. Tinha muito deputado fora de Brasília, inclusive na COP26, viajando com Bolsonaro, etc. Ele fez uma mudança no regimento dizendo que os parlamentares que estiverem viajando em missão oficial poderiam votar remotamente para conseguir voto. A PEC acabou passando por 312 votos, só 4 votos a mais. E tem que ser votada no segundo turno. Só que o mundo caiu. O mundo caiu porque, primeiro, o PDT votou maciçamente, menina, foi uma né, a favor da PEC. A internet caiu em cima do Ciro. O Ciro, na manhã da quinta-feira, anunciou que botou a candidatura em suspenso para o PDT rever. De posicionamento para essa votação em segundo turno. Tem vários partidos que já entraram. O PDT, inclusive, entrou no Supremo Tribunal Federal questionando a votação, a mudança no regimento, e a Rosa Weber parece que dará uma decisão. Bom, já deu 24 horas, né, para um posicionamento sobre como é que foi essa votação, como é que ela se deu, e é possível que seja até revisto. Isso é complicado, porque o Supremo intervir no Legislativo, né, essa coisa dos poderes. Mas o fato é que tá uma baita queda de braço, porque a oposição e a opinião pública pressionando, inclusive partidos, né, que são críticos, que são de oposição ao governo Bolsonaro, para votarem pesadamente contra a PEC, e o governo pressionando a sua base, tentando mais deputados para manter a votação em segundo turno. E o Senado, já de sobreaviso, para tentar barrar, porque o Senado tem sido uma casa que tem segurado mais esses arroubos. Por que tudo isso, gente? Porque, assim, é claramente um movimento de uso de recursos públicos a serviços de projetos eleitorais, tanto do governo, da candidatura de Bolsonaro à reeleição, quanto de parlamentares do Centrão, que tem seus interesses também eleitorais para 2022. Uma farra com dinheiro público, coisas assim. No fim de semana veio a informação de que nessa semana, né, na véspera da votação, no dia da votação, o governo liberou 900 milhões de reais em emendas parlamentares. Então, assim, é suspeita de compra de voto, sabe? Um negócio, assim, escandaloso, com dívidas que vão acabar passando para o próximo governo, que seja do Bolsonaro, mas eu acho que não vai ser. Mas, assim, você já pega um país esfacelado do ponto de vista... Vai pegar um país já em frangalhos e ainda com uma dívida judicial, fora a política social, Auxílio Brasil. Fora o que for... Precatórios do ano que vem. Ano, né? Do ano vigente. Então vai ter que pagar o do ano mais a dívida que acumulou parcelada durante 9 anos. Então é isso. Então a semana que entra é uma semana decisiva para isso, porque, em princípio, é hoje, né? Hoje, terça, né? Que a gente está falando do Angu, é a votação em segundo turno. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação. Se passar, vai para o Senado. E se não passar, o Bolsonaro disse que tem um plano B, que é fazer com medida provisória, gastando. O que também é uma questão, do ponto de vista fiscal, irresponsável. Agora, não há contradição, eu preciso dizer, entre querer fazer uma política social, aumentar o Bolsa Família, coitado, já falecido, ou criar uma política de transferência de renda e se adequar às normas, às regras vigentes. A questão é que esse governo está empenhado em deixar tudo para a última hora, tudo no improviso, para acabar assinando, dando canetada ou fazendo esse tipo de operação no Congresso, deixando a sociedade, conta pública, todo mundo desinformado, sem transparência e sem qualidade na política social. Isso é que é importante. A gente discutiu ao longo da semana que passou inteira
inteira, mais uma vez, a questão fiscal, a questão do teto, a questão da dívida, a questão dos precatórios, e não discutiu que política social é essa, o que é o Auxílio Brasil, quem se destina, do que se alimenta, né? Não teve esse Globo Repórter explicando qual é o novo eixo da política social e se ele faz sentido para as necessidades do Brasil nesse momento. Acho que tá entendido, né, minha gente? Acho que dei o papo, né? Semana que vem a gente faz uma avaliação do que aconteceu. Do que rolou. Acho que deu para entender o tamanho desse buraco, como esse buraco pode se dividir em muitos e prejudicar os próximos governos, e o tamanho do problema que tá se dando, né, nesse governo. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso próximo bloco. Vamos para o nosso bloco com Feira Preta e Facebook. Essa semana a gente vai abrir aqui o nosso eixo temático de mercado de trabalho. Então, nesse bloco aqui do podcast da terça-feira e nas nossas 3 pílulas no Instagram do Angu, que vão ao ar na quarta, quinta e sexta, lá no Instagram, @Angu de Grilo, a gente vai falar dentro desse eixo temático de mercado de trabalho. Não esquecem, já segue lá a gente no Angu de Grilo no Instagram para não perder. Primeiro tema que a gente vai falar hoje são 2 tópicos, né, nesse bloco. A gente vai falar primeiro da falta de proporcionalidade no mercado de trabalho formal, principalmente quando a gente está falando de cargos de liderança. Na semana passada a gente falou sobre ações afirmativas. Entraram mais pessoas negras, indígenas, pobres, de baixa renda, de escola pública, com deficiência, nas faculdades, né, no ensino superior, mas isso não se refletiu necessariamente para o mercado de trabalho. Como a gente está falando aqui de luta racial negra, a gente vai falar desse contexto, dessa falta. E agora a gente muda, não sei se vocês repararam, mas a gente está falando de falta de proporcionalidade, não só representatividade. Porque a gente passou os últimos anos falando muito sobre representatividade e isso foi compreendido como, a gente bota um lá, exatamente, né, e tá suficiente. Então, um só, aquele negro único dentro dessas uma pessoa que encarna a representatividade, exatamente, e a diversidade racial. O que não é justo, o que não faz menor sentido, né? Que não é justo com a pessoa e que não é proporcional e justo como o retrato da população do país que a gente vive. Então, apesar dessa maior entrada de pessoas negras nas faculdades, com as ações afirmativas, que foi o que a gente falou na semana passada, a gente tem mais profissionais negros qualificados para entrar no mercado de trabalho, para ocupar esses cargos com formação, mas isso não se refletiu, de fato, no que a gente vê, principalmente dentro de grandes empresas. Pois é, isso é interessante porque a gente tem, né, uma população composta predominantemente por pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas e uma sobre-representação, a gente falou muitas vezes sobre isso aqui, nas estatísticas, nos indicadores de precariedade, seja na condição socioeconômica, seja nas posições do mercado de trabalho, e vê quase uma invisibilidade, uma invisibilidade nas funções de topo. E aí tem, de fato, estatísticas já sobre isso. Por exemplo, o IBGE já contabilizou que não chega nem a 30% a proporção de pessoas negras em cargos de liderança. E como liderança, a gente está falando aqui de, principalmente, funções gerenciais, intermediárias. Sim, né? Porque você tem, principalmente negros, mesmo em empresas, por exemplo, grandes varejistas, empresas com características de intensiva contratação de mão de obra, às vezes falam, não, metade dos nossos funcionários é negro ou negra, 60% são negros, mas assim, quando você vai ver o que fazem os negros, office boy, caixa, auxílio, né, gerais, né? Então assim, são as funções... Não, e até dentro, ainda que a gente fale de profissionais com ensino superior, são os cargos mais baixos, então, né... vai ser um assistente. Estagiários, agora tem muito isso, programa de estágio que tem um viés especial para contratar estagiários negros. Não basta só ter estagiário negro, porque estagiário não tem poder de decisão, muitas vezes não tem nem poder de opinião, né? Dentro não tem nem voz. Não tem nem capacidade de opinar, muito menos de decidir, de ter algum poder de mudar alguma coisa dentro dessa estrutura. Já tem alguns outros que estão agora com programas de trainee negros. Então, né, trainee são pessoas que vão ser treinadas ali para crescer na empresa. Para ocupar posições gerenciais, posições de destaque. Né?
né, gente? É um projeto muito a longo prazo. É óbvio que a gente acredita que isso é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Dá pra esperar mais 10 anos até um trainee, né, virar, conseguir ser promovido e chegar num cargo de gestão. Isso a gente está falando de uma visibilidade ainda modesta, aquém da nossa participação na sociedade brasileira, em funções gerenciais, intermediárias. Quando você vai subindo para diretoria, vice-presidência, presidência de empresas ou integrantes de conselhos de administração, que são instâncias deliberativas, quem toma a decisão, quem orienta, né, dá o norte para grandes empresas, são os conselhos de administração. Aí a presença feminina já é mínima e negra praticamente ausente. Os dados do Instituto Ethos, são menos de 5% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país são de pessoas negras. Mulheres são 10%, vocês terem uma ideia. Não chega a 10%, né? E mulheres negras praticamente residual. Então, assim, tá muito aquém. E aí, quando você não tem essa representatividade ou essa proporcionalidade, como a Isabela está mencionando, no topo das organizações, das corporações, obviamente que é muito difícil você implementar um programa de diversidade profundo, transformador nas estruturas empresariais. E aí, transformador, é importante chamar atenção para isso. Porque não é somente sobre mudar o marketing, as campanhas publicitárias de uma grande empresa. Não é somente sobre contratar pessoas negras e, eventualmente, dar a elas cargos. Mas é também de prestar atenção no que está fazendo o seu fornecedor. Quem são os fornecedores que você contrata? Tem um movimento muito forte hoje de ação afirmativa ou de construção de diversidade na rede de fornecedores. Então, você contratar empresas de empreendedores negros, de mulheres negras, né, para terem oportunidade, acesso ao mercado. Na semana passada a gente já falava disso, né, das ações afirmativas e da grande dificuldade de acesso ao mercado que tem os empreendedores negros. É algo em construção, não é impossível. Dá para fazer. E quando a gente vê, por exemplo, movimentos que estão acontecendo no mundo empresarial relacionados a meio ambiente, você vê que dá para fazer do ponto de vista étnico-racial. Se você pode não comprar madeira, produto, alimentos de empresas que não tenham certificação, que não consigam comprovar que não desmatam, que não tem trabalho escravo, você consegue fazer isso também olhando a composição de diversidade, mudando a sua própria e aplicando. Além disso, a relação com vizinhança, com o entorno, que muitas vezes você vê empresas que, em tese, estão buscando diversidade, mas estão poluindo ali o rio, onde mora quem? As populações mais vulneráveis são predominantemente pretas, né? Claro. São predominantemente negras. Então, é toda uma mudança de ecossistema que é necessário. Falei até além da conta, porque o nosso ponto é mercado de trabalho. Mas veja como um eixo de reivindicação, de diversidade no mercado de trabalho e no topo dos espaços de poder empresarial, eles podem ter um efeito transformador muito além da empresa, um efeito transformador na sociedade. Não, eu acho que você falou tem tudo a ver, porque você falou isso dos fornecedores, na moda, isso virou uma questão, né? Porque muitas empresas foram condenadas, né? Muitas marcas de lista, moda, né? Na lista suja. Do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Elas contratavam, né, empresas que diziam que tinham equipes de costureiras costurando e com condições maravilhosas, e em fiscalização do Ministério do Trabalho, na época que existia o Ministério do Trabalho nesse país, encontravam muitas, inclusive refugiadas, né, mulheres venezuelanas, principalmente venezuelanas, trabalhando em condições análogas à escravidão, sem receber salário, só em troca de moradia, com criança no local de trabalho. E aí as empresas, as marcas falavam que a gente não sabia, porque a gente contrata essa companhia, né, essa empresa de costureiras, então não era ninguém ligado diretamente com a nossa marca, não interessa. Não interessa. Tem responsabilidade. Então, dentro dessas campanhas de conscientização, dentro da moda, né, Fashion Revolution, tem alguns movimentos de quem faz sua roupa, alguns movimentos em relação a isso, tem essa responsabilidade com o fornecedor. Então, já que você está usando um fornecedor, você tem que fazer suas próprias vistorias, você tem que ir lá ver quem é, não dá para incluir cláusulas contratuais.
mais em relação a isso. Fica esse aviso para os empreendedores também, que a gente está falando aqui, né, da Feira Preta, que é um evento que reúne empreendedores, que por menor que você seja, você vai precisar de fornecedores. Então, a responsabilidade de ter fornecedores que cumpram as leis, que cumpram as normas, que trabalhem de forma adequada, que contratem outras pessoas de forma adequada, é essencial. Preciso nem dizer isso. É claro que isso tem um efeito no preço, mas assim, há consumidores crescentemente, cada vez mais, dispostos a pagar mais por produtos, por mercadorias e serviços que sejam produzidos de forma ética, sustentável, respeitosa, porque não fazer isso é concorrência desleal, gente. Claro. Se você vende explorando uma mão de obra, né, em condições análogas à escravidão, você é um concorrente desleal de uma empresa que cumpre as normas e acaba cobrando um preço maior em razão disso, né, pela pressão de custo. Então, é super importante esse debate, e a diversidade étnico-racial pode contribuir muito, né, na transformação no mundo corporativo e transbordar para além dos muros, corredores das empresas, né? Qualquer que seja o tamanho dela. Pois é. E ao contrário do que a gente está falando aqui, o nosso próximo tópico, né, dentro desses 2 tópicos que a gente vai tratar aqui nesse bloco, uma situação que, ao contrário do que a gente está dizendo, tem muita presença negra, que são nos empregos de baixa remuneração, entre os desempregados e nos trabalhadores informais. Os últimos dados que a gente tem do 4º trimestre de 2020, de outubro a dezembro de 2020, os negros representavam 73% dos desocupados no Brasil. Isso são quase 14 milhões de pessoas. Quem é angulha já sabe qual é o conceito, né? Quem não trabalhou e procurou trabalho. 3 em cada 4 são pessoas negras. A taxa de desemprego dos negros e negras muito acima da taxa média e da taxa de pessoas brancas. A duração do desemprego para pessoas negras é maior do que de autodeclarados brancos. Isso também tem muito a ver com acesso à educação, obviamente. Sim. Se você tem uma formação ou menos escolaridade, tem cada vez mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, mas não é só isso, porque a gente tem pessoas negras formadas já de alta qualificação e acabam se colocando em funções que não são da profissão original, funções abaixo e às vezes fora da própria área, justamente porque também raça é uma barreira, e na semana passada a gente falou disso, né? Sim. Do quanto o aumento da inclusão, da escolaridade das pessoas negras, principalmente de nível superior, ela não se refletiu ainda no maior acesso às boas, às melhores vagas no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto importante. Além disso, você tem uma sobre-representação também, já falei, entre os desempregados, na baixa renda, né? A menor remuneração, a mulheres negras na base, né? Ganham praticamente metade, 1/3 a metade do que da remuneração média de um homem branco. E aí no eixo, né, do empreendedorismo que a gente está tratando aqui por conta da Feira Preta, também uma participação imensa, predominante de pessoas negras no trabalho por conta própria, sem CNPJ, então informal. E a informalidade é limitadora de prosperidade. Claro, porque tem um limite, né, do quanto você consegue crescer sem profissionalização, mas para se profissionalizar tem um custo, né, financeiro, tem um tempo, tem uma burocracia, você tem que chegar a esse conhecimento. Então, é toda uma logística que demanda acesso também, né? Acesso a essa informação, acesso a esse tempo. Quem é que vai parar para resolver burocracia? Formação, qualificação, saber fazer uma planilha, um plano de negócios, resolver as questões tributárias. É uma burocracia louca, né? A gente aqui que é a gente aqui que é microempresa imposto pra caceta. Então, assim, né? Tem muita... Você perde uma parte do seu faturamento pagando imposto, né? Seja MEI, sei lá, 6%, 10%, até quando você já é empresa, Simples Nacional, que é quase 20%. Então você também perde um pouco da sua renda se você trabalha. Se aquela é a renda, né, de você sustentar a sua família, você se profissionalizar nesse momento, você vai ter uma queda do que você tem de líquido. Então, né, pesa muito isso também. É muito complicado. E dentro disso, que a gente fala, né, do empreender agora
agora tá na moda, né? Principalmente com esses coaches do Instagram, essa febre de todo mundo tem que empreender, criar o seu próprio mercado, criar o seu próprio produto. Muita gente empreende pela necessidade, né? Não pelo sonho, não porque tem uma grande ideia, não porque sonhou com aquilo, porque planejou, porque investiu, né? Tempo de estudo, de planejamento, investiu dinheiro. Empreende porque precisa pagar as contas. Então, é qualquer coisa, né? A gente conhece muitas dessas histórias de alguém que, cara, perdeu o emprego, não tinha o que fazer, não tinha que pagar as contas, tinha que botar comida dentro de casa, começou a vender marmita. E aí, eventualmente, isso virou uma marca, isso se profissionalizou, isso cresceu, mas que inicialmente surgiu pela necessidade, não pelo sonho de trabalhar cozinhando, pelo sonho de trabalhar com comida, com cozinheiro, com gastronomia, enfim, mas pela necessidade. É a sobrevivência. Então, e a sobrevivência no precário, justamente por isso, né? Eu queria até trazer eu peguei aqui as estatísticas do IBGE, da pesquisa da PNAD contínua. O último resultado é o trimestre terminado em agosto, junho, julho e agosto. Só pra gente falar de remuneração, pra ver o salto, né? Trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, ou seja, que não pode emitir nota, então tá mais relacionado a essa atividade muito precária, né? E pouco sólida, consistente, a renda média é de R$ 1.431. O conta própria com CNPJ passa para 3.319. Então você vê que já tem, né, uma estruturação e muito provavelmente uma profissionalização, um trabalho que exige, né, alguma maior qualificação e te dá acesso. Funcionário, né, uma rede, você não, cresce. aí eu vou falar que aí é o empregador, porque esse aqui é o conta própria, o cara trabalha sozinho. Entendi. Então assim, um cara que tem CNPJ, que é o cara que vive de bico, vamos falar assim, a renda média é de 1.400. Com o CNPJ, você já pode emitir uma nota, você pode ter um trabalho para um cliente melhor, você pode trabalhar para uma empresa. 3.000 e, quer dizer, mais que o dobro, né? Quase o triplo, né? Agora, quando você é empregador, e empregador para o IBGE, você tem um negócio e emprega pelo menos uma pessoa, então, uma pessoa, hein? É tipo aqui, eu e Isabela, já trabalho com a Isabela. Um empregador sem CNPJ ganha, em média, 3.938. Então, veja, é mais que um conta própria, porque você já está empregando, você já está gerando emprego, você tem um faturamento maior. Mas olha, o empregador com CNPJ, 6.627. Então, você quase dobra. Você ter possibilidade de se formalizar, qualificação, informação, estrutura de apoio, faz você multiplicar os seus ganhos. De um empregador com CNPJ para um conta própria sem CNPJ, você vê a diferença de 6.600 para 1.400 a renda. Sim. Então veja como qualificação e acesso à formalização faz diferença. Queria citar também rapidamente... Também, só um parêntese, também de capital de investimento, né, gente? De capital de como é que você sai desse primeiro degrau para se profissionalizar, para conseguir... Porque você precisa ter um investimento para você dar mais um passo. Sim, né? Nesse caso então, tem muita gente que mistura a conta da casa, conta pessoal com conta da empresa, não sabe nem quanto ganha, né? Faz, por exemplo, cobra o preço que a vizinha está cobrando, né? Então você não sabe nem direito quanto você gastou, qual a tua estrutura, né, de custo, com transporte para levar essa mercadoria, para sair, para circular. Isso tudo conta. Eu queria só, na semana passada teve o Dia da Favela, né? 4 de novembro. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa, né, com população, com moradores de favela, falando de sonho. 92% disseram que tem sonhos e 84% que tem sonhos e que tem certeza que vão realizar os sonhos. Os principais sonhos, o mais citado é casa própria, 21%, ter casa própria. Mas o segundo é ter um negócio próprio, com 13%, e o terceiro, ter sucesso profissional, empatado com também em terceiro, que os filhos façam faculdade. Eu fiquei muito emocionada com esse dado, porque os 4 principais sonhos, né, das pessoas que moram em favela estão relacionados fortemente à política pública. Se você tivesse uma política pública de habitação, você realizaria o sonho
de quase todo mundo. E a mesma coisa, ter um negócio próprio, ter sucesso na vida profissional e botar o filho na faculdade, são interseções, são combinações de política de formação, de qualificação profissional e de acesso ao mercado de trabalho. Seja via empreendedorismo, seja via trabalho formal, trabalho com carteira ou servidor público, enfim, o que quer que seja. Então, assim, são sonhos simples, né? Inviáveis por uma sociedade, por um Estado que não apoia como deveria. E aí empresas têm esse papel, né, social. Sim. Total. Bom, é isso. Ela ficou tão melancólica aqui nesse final. Não, porque a gente já tinha falado disso, né? De se a gente tivesse um Estado mais presente, a gente realizaria boa parte desses sonhos, né? Que as pessoas têm sonhos, sabem o que querem, sabem o que querem realizar, não tem meios, né? E a Feira Preta é importante por isso. É um canal importante de acesso ao mercado para empreendedores. Total. E agora com a plataforma virtual também, né? Que abriu. Você não depende mais do presencial da feira, do público da feira. Você pode vender online para o Brasil inteiro. Consegue acessar muito mais gente, muito mais público consumidor. É isso, gente. Esse foi o nosso segundo bloco que a gente falou, né? Aqui tem mais 3 essa semana. Não esqueçam que quarta, quinta e sexta tem lá no Instagram, @AngoDeGrilo. Nossas 3 pílulazinhas de 2, 3 minutos, gente. É muito rápido. Vai lá ouvir. Na quarta-feira, amanhã, né? Quando vocês estiverem, se vocês estiverem ouvindo na terça, amanhã, a gente vai falar sobre PEC das domésticas. Muito importante dentro dessa aba de mercado de trabalho, falando de luta racial, um marco realmente na luta racial. Na quinta, a gente vai falar de programas e projetos que fomentam o acesso de pessoas negras em empresas e processos seletivos, como Empregue Afro, Projeto Goma. A gente vai falar um pouquinho deles para vocês. E na sexta, o movimento Black Money e essa ideia de compre de pessoas negras. Então, papos maravilhosos que tem tudo a ver com esse eixo de mercado de trabalho e que foram muito importantes nos últimos anos, nesses últimos 20 anos, para essa luta racial. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo bloco. Semana que vem tem outro bloco Feira Preta. Na semana que vem, o nosso eixo vai ser protagonismo feminino. Então, vai ser babado, vai ser babado. Lembrando que esse bloco foi um oferecimento Feira Preta e Facebook, de mãos dadas com o Futuro Preto. Bom, Marighella, dá o papo. Eu escrevi até minha coluna no Globo sobre Marighella, né? Eu fiquei muito impactada com o filme. Muito impactada. Assistindo uma sessão de pré-estreia, inclusive com muitos integrantes da Coalizão Negra por Direitos. E assisti com um elenco, né? O Wagner, elenco, fizeram uma fala na sessão. Primeiro, eu queria, antes de ouvir suas impressões sobre o filme, eu queria falar do significado de assistir Marighella, que foi um pouco do que eu escrevi no jornal, como ato de resistência. Como ato de resistência política, porque é um filme que enfrentou durante os últimos 2 anos e meio uma pressão, era um enredo burocrático que, na verdade... Que era só com esse filme. É só com esse filme, enredo burocrático. Era uma estrutura de censura travestida de burocracia, né, da Agência Nacional de Cinema. Justamente por essa veia autoritária e ainda quer, né, apagar e reescrever a história recente do Brasil relacionada à ditadura e à resistência ou à oposição. A outra coisa é ato de resistência também ao setor, né? Ao setor audiovisual, ao cinema, porque assim, a cultura, como a gente já falou milhões de vezes, foi muito afetada. Foi o setor que mais... negligenciada. A gente falou aqui sem apoio. Na pandemia, da Lei Aldir Blanc, quanto tempo que demorou para ser aprovada, para ser pago. A gente falou isso aqui no Angu. Revoltante. Então não foi só afetado porque tiveram que suspender as gravações, os lançamentos, as sessões de cinema, os eventos, não. Porque foi trabalhadores afetados sem apoio nenhum, completamente negligenciados. E assim, foi a primeira indústria a parar e agora que está voltando, a última a voltar. Então nesse momento em que as restrições estão mínimas, né, praticamente acabando a vida, voltando ao normal, com base nesses indicadores de pandemia, né, de internação, óbito, número de casos, enfim, tudo aparentemente se estabilizando para queda, graças à vacinação. Vamos lá, vacina sim, vacina sim, vacina sim, vacina sim. Foi muito importante para mim o reencontro com o cinema, ter ido à sala de cinema assistir Marighella.
Maravilhoso, gente. Ai, várias coisas que eu queria falar desse filme. Primeiro... Interessante ouvir uma jovem, né, de 25 anos, que não tem nenhuma memória de nada, Nada, né? imagina. E assim, posso confessar que minha ignorância... Não sabia tanta coisa aprofundada, assim, da história do Marighella. Então eu fui bem alienada pra ver o filme, sabe? Sabia o básico, mas nada muito aprofundado. Então pra mim foi uma descoberta conhecer mais sobre essa história, sair pesquisando mais outras 1000 coisas. Então, realmente, assim, o cinema como difusor de história, de conhecimento total. Foi muito incrível. Eu fui assistir, já tendo ouvido, visto a entrevista do Wagner Moura no Roda Viva da semana passada. E eu recomendo pra quem for assistir, que assista a entrevista antes. Tem, assim, algumas coisinhas de... Não é exatamente de spoiler da história. Mas porque, isso assim, também, né, gente? A história é história, spoiler, né? História é história. Mas de algumas coisas... Ele fala dessa construção do roteiro, do trabalho de direção. Então eu tenho algumas coisas baseado que você já num excelente livro de Mari Magalhães, jornalista que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2013 em melhor biografia. Então você vai já pro filme com alguma noção do que foi aquela construção da direção pro Wagner. A entrevista dele no Roda Viva foi maravilhosa, porque ele falou também muito desse cunho político dessa censura do filme, falou muito da decisão desse ser o filme de estreia dele da direção, falou muito sobre a construção dos personagens, como é que foi essa preparação da equipe, como é que foi a escolha pelo Seu Jorge. Enfim, uma entrevista maravilhosa, muito politizada, muito mesmo. E orgulho, assim, de ver. Então, fui assistir o filme já com tendo assistido essa entrevista. Que Isabela falou que o crush dela falou no POC de Cultura, Angulers, que era o Wagner Moura. Apaixonada pelo Wagner Moura há tantos anos. Tem isso aí. Apaixonada desde aquele filme, eu acho que era o Desde Bebel e Olavo, não preciso nem dizer, né, da novela Paraíso Tropical, mas aquele filme Homem do Futuro que ele fez também, maravilhoso, que ele faz 3 personagens. Ai, eu amo de paixão, enfim, muito meu crush. Estava lindo no Roda Viva, maravilhoso, não tenho nem palavras. Tendo assistido a entrevista, o que foi muito legal, porque a gente já vai com uma compreensão e percebendo alguns detalhes da direção que ele cita. Fui numa sala de cinema que no final, e é isso que tá sendo muito legal, porque só vai assistir Marighella, né? Não, negacionista não entra. Primeiro tem que apresentar certificado de vacina. Certificado da vacinação. Já começa daí. E só vai assistir Marighella no cinema quem tá comprometido com assistir Marighella no cinema. Então acabou o filme, começaram a bater palma, gritar, fora Bolsonaro! O povo gritando no cinema. Teve um cara que levantou e falou: 2 anos pra assistir esse filme! Ditadura nunca mais! E o povo todo aplaudindo. Uma catarse, assim. E Rafael também ficou super impactado, né? Gritando também junto no final, engrandecendo o coro ali dos exaltados no fim do filme. Eu não fui não, gente. Eu fiquei de babado, tá? Fiquei de babado. A gente ganhou um Vale Night pra ver Marighella. Foi tudo, ó. E aí, o meu principal sentimento do filme, ao mesmo tempo é uma coisa que pra mim é maravilhosa, mas ao mesmo tempo me deixa muito triste, é que você termina o filme e você fala: cara, eu amo este inferno desse país. E não tem nada pior do que amar tanto o Brasil nesse momento que a gente tá vivendo, porque é muito sofrimento ver o que estão fazendo com o nosso país, ver o que fizeram com o nosso país, né? É um recorte ali do período da ditadura, então ver o que fizeram com o nosso país, ver o que estão fazendo com o nosso país. Gente, é uma tristeza, ao mesmo tempo que dá aquela enchida de peito do tipo, cara, esse é o Brasil, é isso, eu amo esse país, eu quero que esse país vire um lugar melhor, eu tenho, né, agora filho, então eu quero que o Brasil vire um país melhor. Esse sonho também é um sonho nosso ainda, compartilhado, mas é muito triste, é desolador ao mesmo tempo, que a gente enche o peito de orgulho cara, desse país é meu, não é dessa gente, né? Não, o Brasil não é essa gente, o Brasil é nosso, foi criado em outro fundamento, foi construído por pessoas negras, pelos indígenas, pelas pessoas pobres. Aliás, outra coisa interessante, né, de Marighella é esse protagonismo negro. E eu li um artigo, eu não consegui encontrar de novo essas coisas que você vai passando no Twitter, tecla e tal, para me desculpar por não poder citar a autoria, mas chamando atenção para isso. Olha, a resistência à ditadura não foi só branca de classe média, como a gente sempre vê, né, nos livros, os livros que fizeram sucesso, os filmes e tal. Então, trazer essa negritude de Marighella, mas na
pele do Seu Jorge, um negro retinto, também foi um ato político importante do Wagner, porque o Marighella era um negro de pele mais clara. Então, o Wagner fez o avesso do que o Brasil faz. Ele empreteceu Marighella. Nossa, isso foi polêmica, mas assim... E Seu Jorge tá incrível no papel. Cara, é muito bom. O filme é muito bom. É duro, hein, gente? Assim, é duro. É sombrio. É violento. É confinado. É violento, né? Tem cenas muito duras de tortura, de assassinato. Mas é importante, sabe? Tem muita verdade no filme, do arbítrio da ditadura, da brutalidade que transbordou para os modelos de segurança pública que a gente tanto comenta, né? Muito parecido, muita coisa. Isso acontece até essa violência hoje, racial. Gente. Nossa Senhora, tem uma das cenas várias, na verdade, que fuzilam, né? Vários carros. Cara, um carro rodeado por policiais, ou enfim, soldados do exército fuzilando um carro. Cara, você lembra na hora dos crimes que a gente citou aqui outro dia, né? Dos meninos de 111 tiros, do Evaldo dos 80 tiros. Então, assim, é uma coisa que a gente continua vivenciando até hoje, presenciando até hoje. Isso. Mas esse foi meu principal sentimento, assim, de uma melancolia de a gente estar nessa situação que o Brasil chegou, mas de um amor pelo Brasil, esse sonho utópico de, cara, tem que voltar a dar certo, sabe? A gente teve uma lacuna aí de, sei lá, 2 décadas de um respiro, de um caminho para um começo de país, uma construção de país que a gente sonha, que a gente acredita, que foi completamente destroçado, né? Eu acho que mais até do que a gente poderia imaginar dentro desse discurso. Não, é incompetente, não vai saber fazer nada. Não, aniquilou tudo. Mas eu acredito, e esse filme eu acho que dá muita... apesar de a gente saber, né, que o fim da guerrilha do grupo do Marighella foi trágico, foi todo mundo caindo, né, morrendo aos poucos, ali um por um. Mas chegamos, né, até aqui, teoricamente, sem uma ditadura instaurada naqueles moldes. Mas chegamos até aqui, então dá um sopro, né? Um respiro de... Não, peraí, tem jeito. Essa luta não é de hoje, ainda tem gente engajada nisso, mas ao mesmo tempo, muito triste. Eu li uma entrevista no UOL, no Notícias da TV, eu acho, entrevistaram o Carlinhos, filho do Marighella. Ah, é? Tem 73 anos. A mãe do Carlinhos no filme é neta do Marighella. Ah, gente! De verdade. E tem uma cena tão forte, né, dela. Não fala. Não vou falar. É spoiler da primeira semana do filme, nem todo mundo viu. E ele fala que, perguntam se ele via semelhança naquele regime, no que a gente está vivendo hoje. Ele falou, tem muita semelhança. O que se vivia lá e a forma como a gente está vivendo aqui, o Brasil de hoje tem muita semelhança. Então, no filme, eles retratam o Carlinhos mais novo do que ele de fato era naquela época. Então, no filme, o filho, 14 anos. Minto, na primeira cena eu acho que ele tinha 11, mas naquela época, na verdade, ele tinha 16 já. Ah, tá. Então, uma cena de reencontro, na verdade, nunca aconteceu, é um recurso do filme. E a última vez que ele viu o pai, de fato, foi aos 16 anos. Então, ele tinha mais consciência daquele momento político. Depois, um pouco mais velho, ele entra no Partido Comunista. Então, lá dentro, ele consegue se comunicar por conta de estar no partido, se comunicar um pouco com o pai e começa a entender um pouco melhor. E é uma coisa muito doida. Que ele fala nessa entrevista. Eu vou botar o link aqui, vou deixar o link aqui na sinopse, que ele fala, a minha mãe e a minha família paterna e a minha família materna gostavam muito do meu pai, respeitavam muito o meu pai. Então eu cresci tendo uma imagem dele que era ótima. Ele era muito respeitado, ele era muito querido por toda a minha família. Então, ele não cresceu num ambiente em que a família tinha vergonha do pai dele, em que a família destratava, que a família queria distanciar. Não, todo mundo da família admirava muito ele, admirava muito o pai. E ele falou, até algumas pessoas que eu cruzei na minha vida, que viam, né, pelo meu nome, Carlos Marighella, que eu era filho do Marighella, ainda os mais conservadores de direita, de não sei o quê, discordavam de mim, mas ninguém nunca me distratou necessariamente, ninguém me bateu, ninguém me violentou por causa disso. Ele foi expulso de colégio. Aliás, o colégio que ele foi expulso por ser filho de Marighella foi o Batista, o Colégio Batista na Tijuca. Ele estudava no Batista, um colégio tradicional aqui do Rio. Ele estudava lá e foi expulso por ser filho do Marighella. Ele sugere que foi a coisa mais violenta assim, que ele já sofreu. Mas ele cita
um episódio que ele foi num médico e o médico perguntou que sobrenome é esse, não sei o quê. Aí ele falou, do meu avô. Aí ele, mas você conhece o Carlos de Marighella? Ele, é meu pai. E aí o médico deu pra ele de presente um livro que o próprio médico tinha escrito, era um general de ultradireita, nananana. Não, que essas são ideias melhores pra você, não sei o quê. Mas, tipo assim, em nenhum momento falou mal do pai, em nenhum momento distratou ele, mas deu ali um livro da direita conservadora. Total. Mas ele fala isso, que tem muitas semelhanças, ele fala como ele foi tratado, ele fala como foi essa convivência com o pai, como foi crescer, né? Meio com o pai, meio sem o pai, e perdeu o pai muito novo, quando ele tinha 21 anos. E a partir do longo da vida, de tudo que foi sendo dito sobre o pai, ele também ir conhecendo o pai dele. Ele falou, até hoje eu ainda conheço coisas novas do meu pai. Quando assisti esse filme, eram coisas que eu já sabia, que eu vivi, mas que eu fui também me lembrando desses episódios, me lembrando dessas experiências. Porque também tem uma distância enorme, né? Ele tá com 70 e tantos anos, 52 anos, né? Aliás, o filme estreou no dia, né, que completou 52 anos do assassinato do Marighella. Vale muito a pena, gente. E assim, vale conhecer o Brasil. E depois compra o livro do Mário. No cinema. O Wagner Moura fala muito isso na entrevista do Roda Viva. Ele falou, durante esse meio tempo, entrou a pandemia, vários amigos me sugeriram de vender o filme pra botar numa plataforma de streaming e eu me recusei porque esse filme é um filme pra assistir no cinema. E é um filme para assistir no cinema. Então bote sua PFF2, bem ajustada no rosto, vá com seu comprovante de vacinação, entre na sessão do filme, não tire sua máscara, assista, porque é uma experiência que merece assistir no cinema. Tem cenas de ação muito boas também, né? Tanto pelas cenas de ação, enfim, por toda a beleza do filme, a fotografia do filme, a direção do filme, tudo, mas também como esse ato de resistência que a gente falou. Também muito importante. E grande elenco, né? Nossa, demais. Concordo plenamente. Nada a declarar. Não, é muito bonito. Gilberto Carrão. Luiz Carlos Vasconcelos. Sou péssima de nomes. Eu quero lembrar do Adriano Esteves. Adriano Esteves. Bruno Galhaço. Bruno Galhaço tá incrível, é verdade. Bem. Muito, muito, muito bem. Erson Capri também. Também tá bem, é verdade. O Guilherme Ferraz, que faz o filho, né? Que faz o filho? Não sei o nome dele, gente. Guilherme Ferraz. Nossa, ele tá completamente diferente. Já foi filmado há tanto tempo. Completamente diferente. Meu Deus, agora que eu tô vendo a foto. Ele já tá tipo um adulto. E acho que é o Guilherme Lopes, né? Que faz o... Nossa, que tá muito impressionante no filme, gente. Nossa, muita gente impressionante. Não, maravilhoso, gente. Muito bom. Assistam, por favor, assistam nos cinemas Marighella. Vamos pro nosso último bloco? Gente, eu não sei nem como é que a gente fala desse acontecimento, né? Essa morte trágica da Marília Mendonça aos 26 anos. Bom, isso é antinatural, né? Começa daí. Mas um bebê, né? Deixou o filhinho de 1 ano e 10 meses. Isso pra mim, isso acaba comigo. Muito triste. A maior cantora do Brasil nesse momento. Vocês sabem, não preciso nem dizer, vocês sabem disso. Quem acompanha o universo da música sabe. É um fenômeno completo. Compositora desde adolescente, compôs um monte de música de sucesso de duplas e cantores sertanejos, e foi escrotizada pela indústria de que ela era gorda, e aí você não pode cantar, você é gorda, você não vai fazer sucesso nenhum, não sei o quê. Até que resolveu. Bom, e foi escrotizada também depois da morte, né? Com aquele texto daquele jornalista na Folha de São Paulo, vocês já devem estar sabendo, uma coisa lamentável. E aí botou a cara pra cantar as próprias músicas. A aparição dela foi arrebatadora. Ela apareceu e estourou e virou a maior cantora do Brasil, né? A maior cantora de sertanejo. O sertanejo é o maior gênero musical do Brasil, então é a maior cantora do Brasil. Dominante. Né? Em números absolutos. Uma perda, assim, pra cultura que não tem dimensão. Ela estava começando um projeto, né, com Maiara e Maraísa, As Patroas, que é a maior dupla. Nossa, e revolucionário esse projeto, cara. Porque você já viu tantos homens, né, sertanejos fazendo turnês e coisas conjuntas. Seria a primeira, assim, eu acho, né, de mulheres. Desse tamanho não tem igual. Com esse canto em primeira pessoa de empoderamento feminino, né, feminejo, né, que eles... Feminejo. Eu li que das 200 músicas mais executadas no Spotify, 74 são dela.
uma coisa impressionante, assim. É uma coisa impressionante. Uma potência. E muito jovem, e mãe de um bebê, e filha, e neta. E à frente, né, de uma indústria, né? Uma potência, cara, de geração de empregos. Eu fiquei pensando também, afora essa perda humana do Léo, que vai crescer sem mãe, enfim, fico particularmente sensibilizada por isso, por ser mãe e agora por ser avó, né? Mas, além disso, o eixo de economia, de geração de trabalho e renda que a Marília movimentava é um negócio absurdo, direto e indireto. Ela ia fazer um show para 8 mil pessoas. Então, assim, isso mexe com a economia de uma cidade, né? Claro. E imagina essa turnê, viagens, enfim. Então, assim, não é só uma grande artista, não é só um fenômeno, é um pedaço do PIB que desaparece, né? Que se apaga. Muito triste, de uma tragédia aérea. O Brasil tem muitas, né? Muitas gente, tragédias aéreas, muitos talentos nossos que nós perdemos por acidentes, né? Aéreos ou rodoviários. E isso é realmente algo, sei lá, a ser pensado, sabe? Porque se alcança essas pessoas, imagina os que não são visíveis. Mas, assim, muito triste. E muito triste também para um pedaço do Brasil do qual eu, inclusive, faço parte em alguma medida, que pouco ou nada conhecia do trabalho dela, não tinha noção desse gigantismo, né? Como esse país é grande, diverso e impressionante. Mas fiquei muito mexida com a forma, né? Com essa violência, né? Com essa brutalidade, com a comoção e com o tamanho, que a Isabela viu na hora. Eu, na verdade, na sexta-feira fiquei muito tempo fora do ar por conta da perda do meu amigo Marco. Fui ficar com a família, enfim, não consegui nem trabalhar. Foi realmente bem difícil a sexta-feira passada. E quando eu cheguei em casa, já tinha essa informação ainda não confirmada da morte, né? Porque teve aquela também eu quero comentar isso erro, né? Disso, da assessoria. E a Isabela falou assim, se for verdade isso, a maior cantora do Brasil, isso esquece tudo, não vai ter mais nada no noticiário. E dito e feito, né? Não. A gente tá desde sexta-feira. A gente lembrou muito da época do Cristiano Araújo, né? Que era também cantor sertanejo desconhecido por muita gente, e mobilizou o noticiário e pessoas fanáticas, e era um cantor gigante dentro do universo sertanejo. E a Marília Mendonça extrapolou, eu acho, o sertanejo. Eu conheço várias amigas minhas e colegas que não são o público padrão do sertanejo, que não vivem essas festas do sertanejo e amam e ouvem muito Marília Mendonça. E aí tem um texto que eu quero até citar, um parágrafozinho da Semaia Oliveira, jornalista. Ela escreveu, a íntegra do texto tá no site do Nós, Mulheres da Periferia. Vou deixar o link aqui também na nossa descrição. E aí, aliás, uma potência em produção de conteúdo. Nossa, esse texto dela, assim... Semaia é uma querida. Sema, beijo pra você, querida. A capa, né, do texto que ela postou um trecho no Instagram dela, e aí a foto é: amei, fui corna, superei, fui a outra. E só Marília Mendonça sabia. Vou ler 2 parágrafos pra vocês entenderem. Tem coisas que as mulheres não falam em público. Às vezes, apenas pra poucas amigas ou amigos. Algumas passam anos ou a vida sem contar pra ninguém que um dia, uma noite, meses, anos foram a outra de alguém. Às vezes, a dor de uma traição dói tão profundo que destrói, destroça e marca a vida das pessoas. Qualquer pessoa. Mas na vida das mulheres, ser corna é visto como normal. E se você for a outra, é tipo uma vadia. Que não lugar. Que solidão e que silêncio. E aí ela escreve outras coisas e termina falando o texto dizendo: Marília Mendonça falou de nós, otárias, malandras, ciumentas, barraqueiras, potentes, as que bebem sem dó, as que foram embora, amantes, as que são rotuladas como vadias, as traídas, as solitárias, as maltratadas pelos amores que nunca chegaram, as danadas, as apaixonadinhas e as que não sentem saudade do que foi ruim. Que pena, a nossa amiga de copo se foi. Então acho que foi essa sensação, assim, de muita gente, sabe? De finalmente tinha uma mulher falando disso, falando sobre ser... de uma forma escancarada, sobre muito ser direta, amante, né? sobre ser corna, Fiquei sobre reparando sofrer. as letras, né? Rainha. De um jeito muito visceral. Muito visceral. Ela era rainha da sofrência, então esse lugar do tipo, cara, tô na merda, no pior, tipo assim, tô naquela fossa absoluta, que é isso que realmente ninguém fala. E ela falava muito disso, né? Então tinha uma identificação muito próxima com o
público, era E uma voz encabeçava esse grave movimento dizendo isso, total. né? Isso também é muito interessante. Não era uma cantorinha de vozinha Não, vozeirão. miúda para cantar isso de uma forma sentida. Era botando pra fora, era um gasgado. É muito ali. triste e muito jovem. E nem muito parecia, né? Com esse jovem. tamanho todo, não parecia que só tinha 26 anos. Eu meu falei, Deus. né? Quando vocês falaram que chegaram em casa, eu falei, gente, essa história tá muito estranha, porque teve aquela história da assessoria, que eu queria fazer esse parêntese aqui, que muita gente ficou, mas por que a assessoria falou isso? Mas por que falaram isso? Mas por que fizeram isso? Cara, em geral, gente, oficialmente, quando acontece uma tragédia dessa, é óbvio que todo mundo já sabia, entendeu? Os bombeiros receberam um chamado de resgate às 3h30 da tarde. Começou a passar na televisão a história do resgate, a notícia. Eram 5 horas, então já tinha 1h30 de resgate acontecendo. Eles sabiam que, obviamente, todas as pessoas, os tripulantes, já tinham morrido, né, no impacto, na queda. Mas o que acontece nessas situações é eles seguram a informação para reunir as famílias, para avisar as famílias, especialmente nessa era de internet e televisão, que tudo acontece ao vivo, viajar, para as pessoas não saberem pela internet. Como é que você imagina você saber que a sua filha, que a sua esposa, que o seu marido, que o seu filho, né, morreu pela televisão, morreu num acidente gravíssimo, você vai ficar sabendo pela televisão, pelo WhatsApp, pela internet. Então, os bombeiros têm esse protocolo de não dar nenhuma informação até que a família, é sempre isso, né? O resgate ainda está acontecendo, não confirmamos nada, não temos informação nenhuma, os bombeiros estão trabalhando. Até que se reúna as informações necessárias, reúna as pessoas, avise as famílias e eles liberam para as confirmações e a informação para o público. As assessorias também fazem a mesma coisa, né, para preservar as famílias. É óbvio que as pessoas da assessoria desde o princípio sabiam que não estava nada bem. Eu bati o olho naquela história da assessoria falando, não, eles estão ótimos. Todos bem. Todos foram... Isso foi um Não erro. dá, não pode falar isso. Mas assim, é aquele momento. É o choque, né? É o impensável, é a proximidade com a pessoa, né? Alguém muito próximo. É não ter protocolo. Quando tem protocolo, você tira do... É isso. Você tira da gaveta e pronto. Não já tá sabemos, pronto. não sabemos, não temos informações, estamos esperando informações do bombeiro. Pronto. Mas é a negação, né? É a proximidade, é o desespero, é o choque, é tudo. Acho que não vale também, parece que foi uma assessora que falou isso, não vale crucificar essa mulher, né? Que tinha uma proximidade, com certeza, com todas aquelas pessoas da equipe, num momento de total fragilidade, de choque. Mas, em geral, as informações são seguradas pelos bombeiros e pelas assessorias para dar tempo de comunicar às famílias. Companhia aérea, né? E os jornalistas também recebem essas informações primeiro e ficam segurando até que a família sabe. Quando eu trabalhava na TV, isso acontecia muito, né? A gente já sabia que alguém tinha morrido, mas ficava esperando para dar a notícia, para dar tempo de avisar para todos os familiares, e aí a gente só soltava a notícia quando todo mundo já sabia. Foi emblemático, eu já falei aqui, né? Do caso da Marielle. Eu tava na TV Globo nessa época, a gente recebeu a foto no minuto. A polícia chegou, os policiais todos tinham grupo de WhatsApp, mandaram foto, mandaram a informação, a gente recebeu imediatamente. Ficamos quase meia hora esperando todo mundo ser avisado para subir a notícia oficialmente no G1, na TV Globo e tal. Então isso faz parte do protocolo, essa espera. Tanto que quando os bombeiros falaram, eles já falaram tudo, falaram a informação toda. Quem era, identificação, qual era o estado. As 5 pessoas. As 5 pessoas, então eles esperam levantar tudo para ter essa informação. Então teve realmente esse desencontro de informações que foi por causa do choque, né? Do pânico, da negação, de uma morte muito trágica. E a gente já tá vendo aí algumas informações dos fios, né? Os pilotos já tinham denunciado que aquela área era perigosa por causa dos fios de alta tensão. E, gente, muitas mortes são evitáveis. Talvez seja uma morte também que poderia ter sido evitada, mas que não foi. E deixou uma família dilacerada, um país dilacerado por essa perda, né, de uma ídola. Não só da Marília, mas os produtores, o piloto e o copiloto também com filho. Eu acho que a esposa do copiloto da aeronave tá grávida. Então, assim, é uma violência assim, que a gente não consegue nem imaginar. Muito, 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 muito triste. Desolador pensar nessas crianças, pensar nessas famílias. E é isso, assim, não tem muito o que dizer, manter vivo o legado dessa mulher gigante que brilhou nesses 26 anos, nos últimos anos principalmente, da sua carreira, da sua vida. E, pelo visto, uma unanimidade. Você não viu ninguém falando nada, né?
falando nada dela. Todo mundo saudoso, todo mundo elogiando, falando que era uma pessoa querida, simpática, que dava oportunidade para as pessoas, que olhava todo mundo com carinho. Então, pelo visto, uma jovem que era unanimidade onde passava, uma pessoa muito querida por todo mundo e que nos deixou também precocemente nesse ano, nesses 2 anos, né? Nesse momento de Brasil que não tem fim. Que não tem fim. Bom, é isso. Terminamos esse ângulo de grilo enorme. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra vocês. Até semana que vem estaremos aqui. E é isso, gente. Cuidem-se, beijem seus amores, vivam intensamente, porque a vida é muito injusta. Acima de tudo, a vida é muito injusta. Então, aproveitemos e vivemos como Marília também viveu muito, tenho certeza, a vida dela e esses últimos anos. Um beijo muito carinhoso em todos vocês. Até semana que vem.